Ei, gente, aí. Gente, tem muita gente me perguntando se eu sou elétrica. Eu sou muito elétrica. E eu fico, tipo assim, eu atropelo as palavras, sabe? Eu não consigo falar a palavra por inteiro porque eu vou atropelando, sabe? De tão elétrica que eu sou, de tão. Tipo assim, quando eu não tô deprimida, gente, eu sou super elétrica, entende? Quando eu não estou com depressão, quando eu não estou triste, eu sou muito, muito, muito elétrica. E uma das coisas que, tipo assim, que quando eu comecei a ter problemas de depressão que tipo assim, me chatearam bastante, foi o fato de eu não querer sair da cama. Isso me chateava muito, muito mesmo. Porque, tipo assim, eu sempre fui uma menina super ativa, né? Hoje eu sou uma mulher e tinha adrenalina, tipo assim, tinha muita vontade de fazer as coisas, de correr atrás dos sonhos, dos projetos, dos planos na vida, enfim, tudo, gente. De repente, eu paro do nada. Fico tipo uma estátua, né? Tipo assim, parecia que deu pausa aí no vídeo. E de repente, assim, eu fico meio que sem vontade de levantar, sem vontade de fazer as coisas. E eu comecei a sentir muita dificuldade de aceitação nisso na minha vida, sabe? Eu não sei se você que tem depressão tem essa mesma pegada, sabe? Tipo assim, sentir que você é muito elétrico, você fazer de tudo e de repente você começa a não fazer mais nada e você começa a se culpar. Eu comecei a me culpar, a me acusar. E o que acontece? Meu esposo, no início, ele não me entendia. Tipo assim, ele falava que eu tava com preguiça. Gente, parece uma preguiça mesmo, sabe? Você não quer fazer nada, você não quer sair da cama, você não quer tomar banho, você não quer lavar cabelo, você não quer fazer nada. E parece uma preguiçona bem grandona. Mas na verdade não é uma preguiçona bem grandona. É uma depressão bem grande mesmo. Então, gente, eu ficava super, super muito triste. Você já viu algum vídeo meu que eu já tava bem triste e tudo? Então, assim, é assim que eu fico quando eu começo a ficar deprimida, quando eu começo a não ter mais essa energia, né? De correr atrás, de batalhar, de rir, de cantar, de dar risada. Eu converso alto, eu sorrio alto, porque eu puxei muito meu pai e a gente ri, cai, dá aquelas gargalhadas bem gostosas. Eu acho que isso eu mais e meu pai tem muito, sabe? Todo médico fala que às vezes a característica da mulher vem muito. Da mulher não, dos filhos vem muito da genética da mãe. Mas eu sinto que eu puxei muita genética do meu pai em questão. Eu pareço muito com meu pai em algumas coisas. Principalmente nessas coisas, assim, tipo, depressão, tal. Então, assim, gente, é isso. Então, gente, mas então, aí eu comecei a ficar bem triste, bem chateada com a situação. E eu não me aceitava ir no psiquiatra. Não, gente, não me aceitava. Eu falava que não, que era médico de doido, que eu não ia e que não adiantava alguém me querer levar. E porque eu não aceitava. E cada vez eu me afundava mais, porque eu não aceitava os tratamentos, eu não aceitava eu tomar medicação pra depressão, pra transtorno bipolar, o que for. Eu não me aceitava, gente. E essa não aceitação é uma dificuldade na vida da gente, porque quando você não se aceita, gente, aí faz tudo o retorno, né? Tipo assim, vem a cabote, né? Tipo, pá. Aí você fica assim, parecendo uma estátua, né? E eu lembro que na época eu tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos, quando eu comecei a desenvolver essa doença em mim. E eu já tava grávida da Sara. E eu já tava, tipo assim, meio rebocada da gravidez do Daniel, porque eu tinha dado depressão pós-parto. Então, e essa não aceitação, sabe? Minha e depois do meu esposo e depois da minha família, sabe? Não é que a minha família não aceita, mas tipo assim, gente, eu era super elétrica, o menino que fazia de tudo, de repente eu tipo assim, com preguiça, né? Porque eu acho que a gente olhava muito pra esse lado da preguiça. E aí, gente, o que acontece? Eu comecei a dar uns cabotes mesmo, sabe? Começava meio que me empurrar com a barriga. Então tinha vezes que eu não conseguia levantar da cama, que eu ficava na cama, não conseguia mesmo, não ia trabalhar. Mas aí começa a empurrar, sabe? Porque eu tinha eu era mãe de 2 filhos, então a minha mãe cuidava do meu primeiro filho muito tempo, porque eu não consegui ser mãe, eu não consegui cuidar, né, por causa da depressão e tudo. E, gente, depois quando eu fui mãe da Sara, eu, tipo assim, fiquei péssima. Aí eu entrei na depressão terrível. E aí eu não consegui sair dessa depressão. Fiquei muito tempo, sabe? Tipo assim, e não aceitava tomar medicação, gente. Não aceitava. E ficava ruim, sabe, gente? Ficava lá toda. E vinha aqueles altos estresses, assim, sabe? Brigar com meu marido, xingava ele, botava para fora de casa e tal. Por quê? Porque era o transtorno bipolar. E aí eu não aceitava que eu era doente, não me aceitava. E, gente, quando eu comecei a me tratar, eu acho que eu já tinha mais uns 27 anos, quase 30, que eu aceitei mesmo, que eu fui atrás e que eu falei assim, não, eu preciso de tomar uma medicação, eu preciso de me acertar.
Então aí eu procurei um médico. E na época que me atendeu foi assim, excelentemente, foi Daniel, eu não me lembro o sobrenome dele. Foi ele que começou a cuidar de mim, a me passar medicação, e eu comecei a me aceitar, sabe? Tipo assim, mas achava que aceitava mais, sabe, gente? Hoje eu acho que eu aceito menos, sabe? Não é que eu aceito menos, é que eu entendi que eu nunca aceitei, na verdade, que eu estava doente de depressão ou eu tenho transtorno bipolar. Então, eu comecei a tratar com o Dr. Daniel, ele começou a passar umas medicações em grande escala pra mim. E aí, gente, o que aconteceu? Então, essa não aceitação era tão grande dentro de mim que eu, tipo assim, eu meio que não queria tomar, sabe, o remédio. Eu queria ficar boa, mas eu não tava bem. Mas eu não tomava remédio. Aí eu fui num médico lá em Montes Claros, quando eu tava indo com o doutor Daniel, eu fui no médico em Montes Claros, que meu esposo também meu esposo não aceitava que eu estava doente. Não me aceitava. Aí ele falou assim, olha, eu vou levar você no médico lá em Montes Claros, e ele é um médico que cuida paliativamente, com medicação sem química, esqueci como é que chama o médico, gente. Ou seja, paliativo. E aí eu fui nesse médico lá em Montes Claros, fiquei tratando com ele assim uns 4 meses. Daí eu surtei, gente, mas surtei mesmo. Fiquei loucona, sabe? Achei que eu ia morrer e que eu já tava, tipo assim, arrumando uma esposa pro meu marido. E fiquei muito doida, sabe? E aí, meu médico, o Dr. Geraldo Alcântara, que eu sou apaixonada com ele, que infelizmente eu não consegui consulta com ele, falou, olha, minha filha, você tá muito doente, você tá muito depressiva. Você não tem nada. Eu comecei a achar que eu tava doente, gente. Começava a fazer exame, começava a ir no médico. Porque eu achava que eu ia morrer, que eu tinha uma doença e que eu ia morrer. E aí, doutor Geraldo, muito paciente, muito querido, muito amado, foi me cuidando de mim, sabe? Falando comigo, Vanessa, você precisa de voltar ao tratamento, você precisa de voltar no tratamento. E tipo assim, eu falo, meu Deus, mas como assim? Eu não quero esse tipo de tratamento. Mas não é não querer, né, gente? É necessidade. Então, eu comecei a visitar o médico e ir no médico. E comecei a frequentar mais vezes o Dr. Daniel, que foi um dos médicos que o Dr. Geraldo me indicou. Eu achei ele muito bacana, ele é um médico bem novinho, mas ele é bem experiente. Mas aí eu fiquei tratando com ele uns 3 anos, gente, e daí eu surtei louca mesmo. Nossa, muito louca, surtada mesmo. E daí eu chutei o balde mesmo. Então, aí o que acontece? Eu fiquei muito louca. Aí eu botei meu marido pra fora de casa. E daí eu peguei e falei que eu não queria ficar mais casada, que eu não aguentava mais aquilo. E surtei, gente. Feio mesmo. E daí meu marido falou assim, nossa, você tá doente, eu tenho que te levar pra tratar. Foi aí, então, que eu conheci o Dr. Rômulo Arantes, que eu ouvia muito falar dele, mas ainda não tinha sido paciente dele. E aí eu comecei a tratar com o Dr. Rômulo. E ele falou, olha, filha, você tem transtorno bipolar. E eu falei assim, o que é isso? Então, gente, hoje eu trato de transtorno bipolar. E trato de depressão também. Eu tenho bastante medicação. Eu sou muito ansiosa, mas eu não trato com ansiolítico. Mas eu sou bem ansiosa. E tem um tempinho aí que eu já tô bem tratando com o Dr. Rômulo. E agora eu tô indo psicóloga. Lá na Intermédia, a doutora Flávia. Ela é uma gracinha. Quem tiver Unimed aí, ela é uma graça. Quem tiver também, quiser consultar particular, ela consulta também. Uma profissional muito bacana, que tem me ajudado muito. E eu tenho tido uma nova experiência, gente. E voltei pra academia, como vocês sabem. E tô aqui, né? Lutando o máximo possível pra sair desse quadro que eu tive, muito transtornada mesmo. E pedir perdão, né? Aqueles que eu magoei, que eu ofendi, que eu às vezes falei coisas que eu nem me lembro mais, na época que eu tava muito agitada, muito transtornada. E agradecer meus amigos que sempre esteve comigo e que são meus amigos até hoje e que estão comigo e que me amam do jeito que eu sou, essa Vanessa, do jeito que é. Hora você tá lá em cima, hora você tá lá embaixo, hora você tá rindo, hora você tá xingando. E é assim, gente. E beijos. E aí um pouquinho da minha história pra vocês, né? Espero que vocês que se identificam comigo nessa luta pelo transtorno bipolar contra a depressão, não façam como eu. Começa a se aceitar melhor, sabe? Porque o tratamento
ele tem que ser feito, ele é necessário. Talvez eu não estaria no estágio tão elevado de transtorno bipolar ou de depressão no que eu cheguei esse ano, por causa de lutas minhas, tipo assim, de não aceitação. Hoje eu aceito mais, eu tomo toda a medicação que o meu médico passa direitinho, eu não paro, não deixo de usar. Às vezes, quando ele vai falar que vai baixar, eu sinto aquele medinho, sabe? Porque eu vejo que a medicação ela me ajuda muito, 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 muito. Então é isso. Beijo pra vocês aí, minha vida um pouco aberta pra vocês. Mas, né, gente? Ô, gente, eu esqueci de falar, então meu vídeo vai estar com o cabelo um pouco diferente do outro. Mas eu esqueci também de falar pra vocês que eu recebi uma ajuda também do meu pastor Hudson, que é uma bênção na minha vida, e ele fez coach comigo. Gente, coach é uma coisa que eu super indico pra quem já teve depressão ou tá nesse processo de depressão. É muito, muito bom. Você se conhece. Então, quando vem aquela fase, aquela tristeza na alma, aquelas coisas, mesmo você fala, opa, é depressão. E aí você corre atrás e dá uma mudada. Muito bacana. Então, quem tiver condição de fazer um coach, a gente pode fazer. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o telefone do pastor Hudson também, porque eu não podia deixar de falar dele, que foi uma pessoa muito importante na minha recuperação do meu transtorno que eu tive, que eu falei pra vocês aí que eu pirei, tá bom? Então era só isso. Um beijo, tchau.